Graças a Deus, meus irmãos. Já tivemos uma manhã tão abençoada. Fiquei sabendo que aqui a aula sobre os gafanhotos foi muito boa, né? Não foi? Agora nós cantamos gafanhotos, só dá gafanhoto na igreja. Na próxima ser a Ágape, inclusive, os irmãos, por favor, tragam um gafanhoto e mel silvestre, para que a gente possa... Eu fui até o Mercado Central, na verdade, não sei se foi mencionado, para ver se tinha... Os árabes ainda tinham culinária, gafanhoto e tudo, né? A Layara me deu essa tarefa, eu fui lá. Mas a menina falou, eu nasci na Síria, eu nunca vi sírio comendo gafanhoto. Falei, então... Mas me parece que é muito comum essa iguaria, mas ali na África e tudo mais. Muito bem, mas que bom. Agora nós vamos ter nosso segundo momento, irmãos. Nós estamos estudando a carta de Tiago. Muito bem, então abra sua Bíblia. Nós vamos caminhar um pouquinho mais no capítulo 1 da carta de Tiago. Nós sabemos que o Tiago aqui é o irmão de quem? Irmão do Senhor, irmão de Jesus, conhecido também como Tiago de Jerusalém. É muito interessante, irmãos, porque em momento algum Tiago cita o seu parentesco com Jesus. Nós falamos isso. Ele simplesmente se apresenta como Tiago. Ele poderia muito bem ter dado uma carteirada, falar, olha, eu sou Tiago, irmão do Senhor, porque para ele isso era irrelevante diante da sublimidade, da revelação de quem é Jesus de Nazaré e de quem nós somos. Então, Tiago preferia ser conhecido, como nós vimos aqui na sua saudação inicial, como o servo do Senhor Jesus. A palavra servo, doulos, ou seja, escravo do Senhor Jesus. Irmãos, que seja essa a nossa identidade, não é? Nós devemos ser conhecidos por todos como servos do Senhor Jesus. Essa é a maior identificação, a maior honraria que eu e você podemos carregar no nosso peito. Quem é você? Eu sou servo de Jesus Cristo. É fantástico isso. Nós caminhamos, semana passada, nós tratamos a questão da tentação e a distinção entre tentação e provação. Nós vimos que as fontes são distintas, quem tenta é Satanás e quem nos prova é o Senhor. Fizemos um discurso em cima disso. Se você não pegou essa aula, gostaria de revê-la, é só você acessar o nosso YouTube, que as aulas estão sendo gravadas, ok? Hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais e nós vamos trabalhar a sabedoria em Tiago. Tiago é um livro que trata, entre outras coisas, também do princípio da sabedoria. Nós vamos desenvolver o pensamento de Tiago um pouquinho nessa manhã. De forma introdutória, eu queria apenas fazer uma contextualização. Nós percebemos que há nesse mundo uma disputa muito feroz sobre as nossas mentes e sobre os nossos corações. Nós vivemos um mundo onde as forças que concorrem com o Evangelho são muito fortes e muito presentes na nossa cultura. E essa força estranha e hostil ao Evangelho, eu vou chamar aqui de sabedoria deste mundo, mais popularmente conhecida como o humanismo. Quem aqui já ouviu falar do humanismo? Já ouviram falar do humanismo? O humanismo é uma heresia do cristianismo, porque ele propõe as mesmas coisas que o cristianismo propõe. Ele acredita, sobretudo, na potência humana, ou seja, na capacidade humana de responder de forma eficaz às grandes questões do nosso tempo. A questão sobre felicidade, sobre modelo social, sobre a felicidade, sobre a vida, não é? Sobre onde nós colocamos a nossa esperança. E o objetivo do humanismo, o homem medida de todas as coisas, é criar uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais fraterna. É até lá o lema da reforma, da Revolução Francesa, não é assim? Então, o objetivo do humanismo é basicamente esse. O objetivo é nobre, porém com um detalhe: o humanismo ele tira Deus da equação.
é o homem pelo homem, é o homem, a parte de Deus, sendo capaz de construir os seus próprios caminhos, né? Então, nós temos isso muito forte na nossa cultura. Quando você liga a sua televisão, quando você assiste aí aos jornais, nós vemos que as propagandas políticas e tudo mais, nós sempre estamos vendo pessoas querendo propor construir uma sociedade justa e muitas vezes tirando Deus da equação, não é? Tiago define esse tipo de sabedoria, ou seja, esse tipo de sabedoria que tenta construir uma sociedade autônoma, à parte de Deus, de sabedoria terrena. Olha as palavras que Tiago usa no capítulo 3, verso 15. Essa sabedoria, que a gente está chamando de sabedoria secular, Tiago vai chamar essa sabedoria de sabedoria terrena, sabedoria animal e sabedoria demoníaca. Porque quando nós tentamos fazer qualquer coisa, construir qualquer futuro, ou colocar a nossa esperança em qualquer futuro, onde Deus não esteja lá, onde Deus não seja colocado na equação, nós absorvemos uma sabedoria demoníaca. E isso é a preocupação de Tiago aqui nessa carta, e nós vamos pensar isso essa semana e na próxima, não é? De forma introdutória, é isso que eu queria dizer, e eu vou usar aqui um comentarista, irmãos, para nos guiar na nossa caminhada, chamado Douglas Moo. Douglas Moo é um grande especialista no Novo Testamento, ele tem vários comentários, e um deles é sobre Tiago. Ele vai dizer que, primeiro, o livro de Tiago, a carta de Tiago, ou melhor ainda, a epístola de Tiago, possui uma natureza, um estilo proverbial. O que Tiago propõe? Ele propõe ser no Novo Testamento parte do livro da sabedoria do Velho Testamento. Nós sabemos que existem 5 livros considerados sapienciais no Antigo Testamento. Não existem? Quais são eles? Classe de EBD. Aqui é EBD ainda, não é isso? Então, quais são os livros de sabedoria do Antigo Testamento? Muito bem, isso mesmo. Isso, esse também. Ok. Jó, são 5. Assim como o Pentateuco, que são 5, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os livros de sabedoria também, sapienciais, são 5. Jó, Salmos. Destravou o negócio aí. Justamente. Para quem tem a Bíblia católica, o Eclesiástico também é incluído como 6º livro. Mas nossa Bíblia segue a Bíblia hebraica, então são só esses 5 livros. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Está vendo que os livros são agrupados, né? Ali, esse conjunto é considerado sapiencial, assim como nós temos os 12 profetas menores que nós estamos estudando aqui, são grupos, né? Então, o que o Douglas Moo vai dizer? Que Tiago possui essa natureza proverbial também. Por quê? Porque nós estamos estudando provérbios, por exemplo, na nossa classe de reunião de oração, nós vemos que muito do que é abordado ali em provérbios está presente em Tiago. A questão da língua, por exemplo. Provérbios fala muito sobre o controle da língua, a língua é fogo e tudo mais, né? Não é isso, irmã Vilma? E Tiago também vai falar sobre a língua. O livro de Provérbios é recheado de elementos de sabedoria. Inclusive, a sabedoria no livro de Provérbios ela é personificada. Alguns vão dizer que, na verdade, a sabedoria de Provérbios é o próprio Senhor Jesus. Cristo é a sabedoria encarnada de Deus que se revelou a esse mundo em graça e em bondade. E Tiago também trata de forma muito clara também acerca da sabedoria. Então, Tiago tem essa peculiaridade de todos os livros do Novo Testamento. Ele é o livro que mais se assemelha aos livros de sabedoria do Antigo Testamento. Muito bem. Ainda segundo esse autor, o Douglas Moo, o conceito de sabedoria em Tiago envolve a percepção dos propósitos e dos caminhos de Deus para a nossa vida. E a posse dessa percepção nos leva à maturidade cristã. Porque é muito interessante, irmãos, fazer uma distinção entre sabedoria e conhecimento, e inteligência, inclusive. Às vezes a gente confunde os termos, né?
Uma pessoa pode ser inteligente, pode ter uma enxurrada de informações, pode ser assim intelectualmente avantajado e não ter sabedoria para a vida. Concordam? Não é possível? Você conhece? O irmão Humberto está falando que é o caso da Simone. A Simone está falando que é o caso do irmão Humberto. Então, vamos acreditar nos dois. Mas não é possível você ter muita sabedoria, muita informação, você ter muito conhecimento, não é você ser uma pessoa intelectualmente assim, apta demais, acelerado, esperto e tal, mas na vida prática, na vida cotidiana, você ser uma pessoa assim, como vou usar uma expressão da minha mãe, destrambelhada. Já ouviram essa expressão? Outra expressão também da roça aí, pelos cocos. Não é? Não é possível, Silene? Eu particularmente conheço algumas pessoas, não é o irmão Beto e a irmã Simone, vou deixando claro porque... Mas eu conheço várias pessoas que são muito inteligentes, muito competentes, altamente, assim, são cheios, assim, de dons, de talentos e tudo mais, mas na vida prática, para criar o filho, para cuidar da esposa, para cuidar do marido, para lidar com o dinheiro, para lidar com os relacionamentos, tem uma vida de ponta cabeça. Então, quando o Tiago está falando aqui de sabedoria, ele está falando dessa sabedoria que vem de Deus, que é dom de Deus, é dádiva de Deus. É sobre isso que ele está falando aqui. E essa percepção dessa sabedoria, segundo Douglas Moo, desenvolvida por Tiago, quando você percebe e recebe essa sabedoria, você alcança a maturidade cristã. Um parênteses, irmãos, é muito interessante na vida pastoral. Eu visito vários irmãos, eu tenho contato com alguns irmãos tão queridos que não sabem nem assinar o nome. Não sabe assinar o nome. Aí você pede, não sabe ler direito, né? Tem umas coisas assim, mas você senta com essa pessoa e você vai conversar com essa pessoa, você é tão edificado. A pessoa tem uma sabedoria, uma maturidade cristã, uma fé tão sólida no Senhor, e não é aquela fé boba, crítica, não. Ela sabe por que ela crê, ela experimenta o Senhor. Isso é fantástico. A pessoa, às vezes, não tem a letra, mas tem a maturidade que a letra produz, não é assim? Isso é fantástico, né? Não sei se você já percebeu isso. É sobre esse tipo de sabedoria que Tiago está dissertando aqui. Muito bem. Essa foi a definição do Douglas Moo, falando sobre a sabedoria, mas segundo o pastor Pedro esse que vos fala, sabedoria, em Tiago, na minha leitura, também é a graça disponibilizada por Deus a todo cristão que deseja conhecer o seu Senhor e fazer a sua vontade. Então, sabedoria é também a graça disponibilizada pelo próprio Deus a todo cristão que deseja conhecê-lo e fazer a sua vontade. Então, é essa a definição que na minha leitura de Tiago, eu tenho desse texto. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos dessa sabedoria. Muito bem. Vamos agora ler a nossa Bíblia, irmãos, e vamos fazer algumas considerações. Eu quero convidar os irmãos a lermos Tiago, capítulo 1, verso de número 5. Tiago vai introduzir aqui o assunto sobre a sabedoria. Ele escreve assim, eu vou ler aqui na versão transformadora, só para os irmãos entenderem de onde eu estou lendo. Tiago diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, ele está falando aos cristãos, né? Peça a nosso Deus, que é generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Então, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Qual que é o raciocínio de Tiago aqui? O raciocínio de Tiago é muito óbvio. Ele tá dizendo o seguinte: você precisa de sabedoria para viver. Quem não quer sabedoria
para viver nesse mundo. Todos nós precisamos. Então você precisa de sabedoria para viver? Sim, né? Então, se você precisa de sabedoria para viver, peça a Deus. Ou seja, você pode dizer, pastor, eu preciso de sabedoria para viver, mas eu não tenho sabedoria. Ah, você não tem sabedoria? Então peça a Deus. E se você pedir a Deus, o que vai acontecer? Ele vai conceder. Não é isso que está escrito na sua Bíblia, irmã Vilma? Não é? Você precisa de sabedoria para viver. Se você não tem sabedoria para viver, você vai pedir para Deus, e Deus, de forma responsiva, atendendo a sua oração, o que ele vai fazer? Vai conceder você, e não é conceder de qualquer maneira, ele vai conceder generosamente, né? Outra tradução fala, de forma generosa, abundante, não é? Isso é muito interessante, irmãos, porque o Tiago está dizendo que Deus está interessado em nos dar a sua sabedoria. Então, se você não tem, peça sabedoria a Deus para você viver. Deus vai dar essa sabedoria para você. Verso 6, que é muito interessante, e nós vamos gastar um tempo nesse verso aqui, ele vai dizer o seguinte, verso 6, peça, porém, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Verso 7, ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha que coisa interessante, vê se vocês concordam comigo nessa minha leitura. Tiago está dizendo o seguinte, olha, você vai pedir a Deus sabedoria. E quando você pedir a Deus sabedoria, Deus vai dar sabedoria para você. E vai dar de forma generosa. Então, tenham certeza que Ele vai dar. Mas agora, quando vocês pedirem, vocês não podem duvidar de que vocês vão receber essa sabedoria. Isso é muito interessante, irmãos, porque na primeira leitura, parece que Tiago está dizendo o seguinte, olha, você tem que pedir com fé. Porque se você achar que Deus não vai te dar, pode ser que Ele não te dê mesmo. Parece que é isso, mas não é isso. Porque, olha só, assim, na sua vida prática, não é muito factível para mim e para você, na nossa experiência cristã, que Deus sempre responde a gente, responde às nossas orações, apenas quando a gente tem 100% de fé no nosso coração. Nem sempre as coisas funcionam assim. Você já pediu alguma coisa a Deus em oração que você estava com a fé um pouco fraca? Alguém já pediu? Sim ou não? Assim, graças a Deus, eu pensei que era só eu que era pecador. Às vezes você fala, Deus, eu vou te pedir aqui, mas eu não tenho certeza que o Senhor vai me dar. Parece que é muito, ou parece que... Né, alguém já teve esse coração assim, com uma certa insegurança? E mesmo assim, com essa fé vacilante, Deus já te deu? Sim. Comigo acontece muito isso. Às vezes eu oro, fico até surpreso. Eu orei, aí Deus responde, Deus respondeu. Eu não estava botando muita fé. E Ele respondeu. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu fazia oração nos hospitais. E eu não trabalhava, tinha 15 anos de idade, eu pegava minha Bíblia na cara e na coragem. Ia para o hospital Odilon Berens e ia orar pelos enfermos lá. E eu fazia umas orações, ia nas alas lá orar. Aí o cara já me conhecia na portaria, já me deixava entrar, pela misericórdia de Deus mesmo. Eu ia e orava na ala masculina e depois orava também na ala feminina e tal. Aí eu orei, uma vez eu fui orar pelo seu Sebastião, não me esqueço o nome dele, e eu orei pelo seu Sebastião, falei, seu Sebastião, eu estou com um óleozinho aqui, naquela época eu era pentecostal, óleo e tudo mais, eu posso ungir, levei o óleo, eu posso ungir aí o seu lugar, da sua enfermidade, e eu vou orar pelo Senhor, e tudo, e não, claro, tal. Aí ele estava assim, não que ele abriu, gente, eu não gosto nem de lembrar, eu vi aquela situação, eu falei, nossa, o Sebastião vai morrer. Juro que eu pensei. Aí eu ungi o lugar, orei pelo seu Sebastião e fui embora.
e fui embora. 2 dias depois, eu visitava o hospital umas 3 vezes por semana. 2 dias depois, eu voltei no hospital, 2 ou 3 dias depois. Aí, na hora que eu estava indo para a ala masculina, quando eu estava subindo, são 2 rampas assim, né, por causa da escada, né, por causa de escada... Como é que fala? Não, rolante não, como é que fala? Cadeira de roda, por causa de cadeira de roda e tal. Aí, quando eu estava subindo assim a rampa, Deus falou comigo assim: Pedro, você lembra do São Sebastião? Eu falei: sim, senhor, eu lembro, claro. Aí ele falou assim: você crê que eu posso curá-lo? Aí eu lembrei da situação do São Sebastião, e eu falei com aquela coisa assim: creio, creio, Senhor, creio, Senhor. Mas não queria nada, meu coração estava, né? Aí, irmãos, para a glória de Deus, na hora que eu cheguei assim, na hora que eu fui orar para o São Sebastião, ele estava com um terninho, um chapeuzinho dele, e ele falou assim: olha, eu estou indo embora, os médicos falaram que eu estou sarado. Isso não sai da minha retina, gente. Deus respondeu minha oração, mesmo quando eu duvidava totalmente de que Ele poderia curar. Então, isso faz parte da nossa experiência. Você tem as suas experiências também. Então, quando o Tiago diz, peça sem duvidar, parece que não é isso que Tiago está dizendo aqui. O que Tiago está dizendo? Para a gente entender o tipo de dúvida que Tiago está tratando, a gente precisa ler o restante do verso, que vai dizer que Deus abomina as pessoas que têm um coração dividido. E aqui, como nós sabemos, Tiago ele tem muito o Antigo Testamento na mente dele, irmãos, e nós sabemos disso. Ele está pensando aqui no Antigo Testamento, onde está cheio de passagens onde o povo tinha um coração dividido. O povo tinha um coração dividido, por exemplo, no Êxodo, quando eles estavam ali no Êxodo sentindo saudade das cebolas do Egito. O povo tinha o coração dividido quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei e o povo pediu para que Arão fizesse um bezerro de ouro. Mas o povo também tinha um coração dividido quando Elias estava ali naquele embate com os profetas de Baal. Os irmãos se lembram? Se lembram disso? Se não me engano, depois alguém me ajuda aí, 1 Reis, capítulo 18, não é? Quando estava ali os profetas de Baal e Elias, e naquela época o povo tinha um coração dividido, porque o povo orava a Deus e pedia as bênçãos de Deus, mas também esse mesmo povo orava a Baal e pedia as bênçãos de Baal, porque Baal também prometia dar tudo aquilo que Deus estava dando, prosperidade, fertilidade, uma boa agricultura e tudo mais. Então, Elias vai dizer para esse povo o seguinte, ali naquele embate, que os irmãos conhecem muito bem, ele vai dizer assim para o povo, ele olha para o povo e diz: por que vocês estão cocheando entre 2 senhores? Né, palavra lá, né? Por que vocês estão divididos entre 2 senhores? Se Baal é Deus, adore a Baal. Mas se o Senhor é Deus, vocês devem adorar o Senhor. É com isso em mente que aqui o Tiago está dizendo: olha, você quer sabedoria que vem de Deus? Você quer ter sabedoria de Deus para conduzir sua vida? Se você quer, peça, mas não peça com a mente dividida, não. Creia que a sabedoria de Deus é suficiente para você. Não fica cocheando entre 2 senhores. Ou é a sabedoria de Deus ou a sabedoria desse mundo. Você quer conduzir o seu lar com sabedoria? Que tipo de sabedoria? É a sabedoria de Deus? Ok, peça que Deus vai te dar. Mas se seu coração estiver dividido, você ama a sabedoria de Deus, mas ama a sabedoria do mundo, não peça porque Deus não vai te dar, porque o seu coração está dividido. Você quer sabedoria de Deus para lidar com o seu dinheiro? Ok, peça a Deus. Mas se você também estiver com o seu coração dividido, amando o dinheiro, amando as coisas desse mundo, olha, não peça não, porque Deus não vai te dar. Deus jamais vai dar sabedoria para você se você deseja outro tipo de sabedoria. Esse é o ponto. Esse é o ponto desafiador para nós nessa manhã, meus irmãos. Fato, precisamos de sabedoria para viver. Fato 2, Deus está interessado em dar sabedoria para o seu povo. Fato 3, se nós pedirmos, Ele vai nos dar generosamente. E o último ponto, nosso coração não pode estar dividido. Ou o Senhor é Deus, ou a sabedoria desse mundo é Deus sobre nós. Precisamos escolher, e aí com o coração firme, com o coração assentado, com o coração realmente reto diante de Deus,
amando ao Senhor e confiando no Senhor, aí a gente pode pedir sabedoria. Ele vai dar abundantemente. Amém? Amém. Por essa manhã, acho que já está bom. Assim mesmo, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Se você não tem sabedoria, peça aí, aproveite, peça ao Senhor sabedoria. Mas peça sem duvidar que a sabedoria de Deus não é apenas superior à sabedoria desse mundo, mas é a única sabedoria que há. Não permita que o seu coração possa gravitar entre dois senhores. Ame apenas ao Senhor, seu Deus, e confie nele. Ó Senhor, nessa manhã te damos graças por esse estudo, te damos graças pela sabedoria que nós estamos aprendendo aqui em Tiago. Nos ajude a levá-la para a nossa vida prática, Senhor, em todas as áreas, que a tua bênção esteja sobre nós. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, só mais um último aviso. À noite, nós inauguramos uma nova série de mensagens, tanto no mês de abril, como no mês de junho. Nós vamos dar um intervalo em maio, por conta do mês da família. Nós vamos trabalhar o seguinte tema: onde está Deus? Uma pergunta: onde está Deus? A ideia, o desafio que nós temos é de encontrar Deus nos lugares mais inesperados da nossa vida. E nessa noite nós vamos estudar o encontro de Moisés com Deus ali no Monte Horebe, na sarça ardente. Então, se você puder vir à noite, venha, participe conosco. Deus nos abençoe, meus irmãos. Acho que ainda temos um cafezinho ali, os irmãos puderem servir. Não vai embora, nós estamos terminando o culto mais cedo um pouquinho, para dar tempo de todo mundo se cumprimentar um pouco mais. Um forte abraço, agradeço aí a visita, né? Você é visitante. Deus te abençoe, seja bem-vindo. A Patrícia também está nos visitando hoje. O Eliel, o marido dela, desceu. Deus abençoe vocês. Amém.